E olha, a cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, 4 ocorreram no Brasil. Dados do levantamento feito por uma instituição europeia mostram que o Brasil permaneceu pelo 13º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans. A situação é preocupante e um marco triste para o país. Um resultado que precisa ser mudado. Em muitos casos, as mortes são causadas pelo preconceito. Uma mulher forte, empoderada e com muitos sonhos. Aos 39 anos, ela já passou por muitas coisas. Isso porque não é nada fácil ser trans numa sociedade ainda preconceituosa. Preconceito, ela enfrentou cedo. Eu nunca me identifiquei, enquanto uma pessoa do gênero masculino. E aquilo me incomodava muito. Eu brincava de boneca com a minha irmã e minha mãe sempre percebeu, o meu trejeito. Determinada vez ela chegou em casa e me pegou, vestida nas roupas dela. Mas aos 12 anos foi que eu não aguentei, viver presa. E aí eu me assumi gay. Primeiramente a gente se assume gay. E aí aos 13 eu me assumi, uma pessoa trans. Na época travesti, o termo trans é usado hoje. E a partir dali eu comecei a ver o quanto de dificuldade que eu comecei a sentir na realidade, o quanto de dificuldade vinha pela frente. E de repente a não aceitação inicial da minha mãe tinha sido isso. Ela já previa, o sofrimento que o filho dela ia passar e como realmente aconteceu. Eu fui expulsa da escola onde eu estudava, isso aos 13 anos de idade. E a partir dali muita coisa começou a se fechar para mim, inclusive com relação a amizades. As coisas chegaram num ponto que as pessoas não podiam falar comigo, que é como se eu fosse um monstro, e as pessoas não podiam falar comigo de jeito nenhum. Tanto que quando eu não podia ficar sem estudar, minha mãe me levou para uma outra escola, me matriculou em uma outra escola. Eu fui muito bem recebida nessa outra escola, porém a direção da escola me chamava para conversar direto e dizia assim: você não quer ir para um psicólogo? Você precisa de um psicólogo. E ela começou assim, me tratava bem, dizia que queria me ajudar e eu acreditava realmente nessa ajuda, porém, quando ela dizia que eu precisava de um psicólogo porque eu estava doente, que de repente aquilo poderia ser um trauma ou alguma coisa que eu precisava me tratar e que inclusive ela se ofereceu a pagar esse psicólogo, e eu falava: não, mas eu não sou louca, eu não sou louca. E aí eu continuei, só que mesmo assim dentro da escola ainda tinha essa resistência, principalmente com relação a trabalhos em grupo, que ninguém queria fazer, ninguém queria que eu estivesse no grupo. Essa mulher trans lutou para ter nome social antes mesmo de existir uma lei que garantisse esse direito. Lutou para concluir os estudos e ter uma profissão. Antes viu de perto o que era viver à margem da sociedade, próximo da violência e da morte. Consegui chegar no mercado formal de trabalho, mas antes de chegar até esse mercado formal de trabalho, eu passei por muita coisa, inclusive eu passei pela prostituição também, e eu digo que de tudo que eu passei, eu sempre peguei um aprendizado. Hoje, uma coisa que eu não admito é ouvir as pessoas dizendo que prostituição é ganhar a vida fácil, porque não é. Porque aquilo ali não é somente um físico, é um psicológico. Você já foi agredida psicologicamente ou fisicamente? Já fui agredida, já fui estuprada, que é uma coisa que eu falo: gente, estupro é quando você não quer, quando você é obrigada. Então eu já fui estuprada por cliente, de chegar e quando chega lá na hora do ato, dizer que queria transar sem o preservativo. E pelo fato de eu dizer que eu não aceitava, ele puxou uma faca, uma peixeira e falou assim: você vai sim transar comigo sem o preservativo. Então eu fui obrigada a transar sem o preservativo, não recebi por isso, ainda tem essa coisa. E no dia seguinte, quando eu busco o serviço de saúde para falar que eu havia sido estuprada, que eu precisava fazer o tratamento da PEP, porque eu não sei uma pessoa dessa fazer isso, no meu pensamento a pessoa tem alguma coisa que queria passar mesmo. E aí quando eu chego no serviço de saúde para solicitar, de fazer o tratamento da PEP, o serviço de saúde me diz que só me libera se eu for numa delegacia registrar um boletim de ocorrência. Essa mulher trans que aparece no início da nossa reportagem, que conseguiu seu espaço, não é uma regra, é uma exceção.
Isso porque nem todas as pessoas trans, travestis, conseguem viver de forma digna na sociedade. Pelo contrário, são vítimas da crueldade. E quem conta isso são os dados, que colocam o Brasil como o país que mais mata pessoas trans no mundo. A primeira colocação no ranking veio através do relatório Stranger Europe, que fez um outro alerta. 98% das vítimas são pessoas que vivenciam o gênero feminino. Quem reforça essa informação é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A ANTRA aponta que só no ano passado, 175 mulheres trans foram assassinadas. O número representa um aumento de 201% em relação ao ano de 2008, quando as pesquisas sobre o tema se iniciaram. Em Sergipe, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, não houve assassinatos de trans ou travestis no ano passado. Mas em fevereiro deste ano, Natasha, uma mulher trans, foi encontrada morta em um matagal no bairro Coroa do Meio. O corpo tinha sinais de espancamento. Ela foi assassinada. Em março, a polícia divulgou um vídeo que mostra a vítima com o suposto assassino horas antes de sua morte. Até agora, ninguém foi preso. E o caso não foi solucionado. Lamentavelmente, ocupamos o triste pódio de país que mais assassina pessoas trans no mundo. E Sergipe não está apartado dessa realidade. Esse ano nós tivemos o assassinato brutal da jovem Natasha, que com 14 anos de idade já tinha sido empurrada para a prostituição. Essa é a realidade de 90% das pessoas trans. Elas são compulsoriamente empurradas para a prostituição. Por quê? Porque cedo são expulsas de casa, cedo são expulsas da escola, que não está preparada para o acolhimento dessa jovem trans. Encontram dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, essa é a consequência também, esses dados de violência letal contra essa população, também é consequência do descaso com as políticas públicas de prevenção que se fazem necessárias. O Estado possui uma delegacia especializada em crimes contra essa população vulnerável. É o DAGV. Neste ano, o departamento registrou mais de 50 ocorrências com possíveis crimes contra a população LGBTQIA+. Aqui na delegacia, a qual atende o município de Aracaju, até a primeira quinzena de agora 2021, nós tivemos 50 procedimentos relacionados a pessoas LGBT, e dentre as quais 30 com pessoas transexuais. Estamos nos aperfeiçoando constantemente, concursos para os policiais voltado ao atendimento dessas pessoas vulneráveis. Estamos também à disposição 24 horas por dia aqui no DAGV e através dos nossos canais para que sejam registradas notícias de qualquer crime, através da delegacia virtual, no portal da Secretaria de Segurança Pública, através do 181, do Disque Denúncia, e através do 190 da Polícia Militar.